número do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. O anime que aparece pela primeira vez aqui no canal é o recém-lançado desta nova temporada, Demon Slayer. E caramba pessoal, eu gostei muito do trabalho que a Ufotable fez novamente. Pra mim, a Ufotable, acho que vocês não devem saber, mas se já sabem, tô repetindo novamente, é um dos melhores estúdios da atualidade. Por que eu digo isso? Porque todas as obras que eu assisti dela, pelo menos nesses últimos anos, são muito bem feitas, são muito boas. E tem uma galera que trabalha lá que realmente é bem competente. E eles não são mercenários, que é aquele estúdio que sai pegando bem mundo de coisa para fazer e acaba não entregando nada com uma boa qualidade. Entrega tudo, mas entrega tudo bem genérico e bem fraco. E esse estúdio não tem essa premissa, então por isso a gente geralmente já espera alguma coisa boa dele. É fato, o anime Demon Slayer chegou com tudo, muito bem animado, com uma trilha sonora muito boa e também mantendo em si uma consistência muito boa da animação. Claro, é o primeiro episódio, isso aí já era esperado de ser uma boa animação, ainda mais num estúdio desse. Sem falar também que eles souberam usar muito bem o CGI nesse primeiro episódio. Então deixa de enrolar e vamos falar do que interessa, de como é a história, como está realmente o episódio e quais são minhas impressões sobre ele. O que acontece é que nesse episódio a gente conhece aí, no caso, o personagem principal, chamado de Tanjiro, que é um carinha que ele praticamente tomou o lugar do próprio pai, né? No caso, ele é o homem da casa no momento, tendo em vista que seu pai morreu, e aí ficou somente ele para fazer o serviço pesado. Onde a gente conhece, no caso, toda a família dele, a mãe, os irmãos que ele tem. Parece que ele é o mais velho dos irmãos. Mas aí é uma família muito grande e, caramba, velho, todos os personagens são muito bonitinhos, eu gostei muito. Sem falar também que uma coisa que é legal, no caso da obra em si, é que todo mundo tem a aparência parecida, né? Eles são realmente bem parecidos e isso mostra que realmente, de fato, é uma família. Que geralmente a gente, quando vê umas obras, vê uns animes e tal, nem todo mundo é parecido, os irmãos sempre são bem diferentes. Alguém tá com cabelo não sei o que, alguém tem um traço de rosto totalmente diferente. Nesse anime, nessa obra não, todo mundo tem um traço muito parecido, pelo menos da família dele. No fim das contas a gente vê que ele vai vender carvão na cidade, onde a gente tem um momento bem legal, onde tem uma trilha sonora muito boa e muito bem construída para mostrar ali o quão maravilhoso é aquele mundo, o quão bonito é aquela obra que está sendo construída. A gente vê que ele vai embora, chega na cidade, onde ele é muito famoso, por sinal, porque ele é um cara que é muito responsável e faz tudo muito bem. Uma das coisas interessantes dele é que ele tem um olfato muito bom, tão bem apurado que ele consegue distinguir cheiros minuciosos, assim como um cachorro faz, né? Que realmente consegue sentir cheiros muito minúsculos que nenhum humano conseguiria sentir. E aí a gente acaba vendo que ele vai cheirando as coisas e ainda até mesmo ajuda um rapaz que estava sendo culpado de ter quebrado um prato, onde na verdade quem tinha quebrado era um gato e tal. O dia vai passando e aí a gente vai vendo que ele consegue fazer tudo o que ele precisava e até mesmo mais de um pouco, onde até anoitece e aí dificulta um pouco as coisas para ele, tendo em vista que ele já era para estar em casa e aí ele não estava em casa. Nesse exato momento ele passa na casa do seu tio e aí é que ele é impedido de subir para sua casa. Eu não sei se isso foi sorte ou foi má sorte. Por quê? Porque se ele estivesse na sua casa, eu creio que as coisas seriam bem diferentes. Eu creio que ele não teria tantos problemas, ou pelo menos poderia ter protegido sua família. Entre aspas, na verdade, porque ele é o meu bostinho ainda. No fim das contas, o que a gente acaba vendo é que ele fica com o seu tio pede para que ele durma com ele, dá ali um abrigo para ele e logo quando amanhecesse ele poderia voltar para sua casa. E é nesse momento que a gente conhece mais da mitologia aí do anime em si. E é explicado que existe os Oni, né? Que para quem não sabe, Oni é demônio, apenas isso. Mas os Oni, assim como os demônios, eles têm algumas diferenças dos demônios que a gente conhece aqui no ocidente, né? É aqueles demônios mais parecidos ali com o que a gente vê em Dororo. Então você vê os demônios ali de Dororo, você tá vendo Onis. É praticamente a mesma coisa. O que acontece é que a gente acaba vendo ali que ele fica até mesmo pensando estranho. Será que esses Oni não entram dentro das casas não? E aí eu já batei logo a charada, eu já vi logo. Não vai entrar na casa dele, vai tocar o terror, vai matar todo mundo.
E é realmente isso que acontece. A própria sinopse já fala isso. E a gente vê que quando amanhece, que ele vai voltando para sua casa, naquele momento de nevasca até mesmo, que está levando um pouquinho, a gente vê que ele chega lá e já dá de cara com a Nezuko e o menininho mais pequeno da família deitado, de onde ele de desespero vai falar com ela, ver como é que ela tá, e depois ele vê o restante da sua família dentro da casa, todos mortos, estraçalhados, todos feridos. O que eu gostei é que não teve censura e também não foi tão pesada assim. Não precisou estripar a galera, mas mesmo assim manteve ali o sangue e não colocou censura, o que é uma nota melhor para o anime, porque eu não gosto de coisa censurada. Perde um pouco a graça, você não consegue ver a obra em si como ela deve ser. No fim das contas, o que a gente acaba vendo é que ele acaba levando a Nezuko. A Nezuko ainda estava quente, então bem provável que ela poderia sobreviver, tendo em vista que as feridas dela não eram tão profundas. E aí nesse momento a gente vê que mesmo na nevasca ele vai levando ela nas costas e vai sofrendo muito com isso, onde até mesmo a gente vê ele cansado e falando muitas informações importantes sobre o que estava acontecendo com o corpo dele em si. E aí ela começa a querer atacá-lo, onde eles caem juntos e no que eles caem ele vê que ela de fato mudou. Ela é agora um monstro ou algo diferente, onde as suas unhas cresceram, suas presas, seus dentes cresceram e ela está sem controle nenhum de suas ações. Onde o machado é a única coisa que consegue fazer com que ele fique vivo. E aí nesse momento a gente vê que ela começa a querer atacá-lo, a querer matá-lo. E aí com o machado ele bota na boca dela, onde ela acaba simplesmente tentando de todo jeito matá-lo. E ele fica segurando ali por um bom momento. Onde a gente vê ele divagando e pensando e pedindo para que sua irmã resista e não desista de ter o controle de volta. Nesse momento o que era Oni, uma lenda, algo que realmente não existia na mente do protagonista, agora começava a se formar e até mesmo ser crível para ele. E aí do nada aparece alguém vindo de bem distante para atacá-lo. Pessoa essa que seria um caçador de Oni, assim como foi mencionado pelo seu tio. E aí esse caçador de Oni chega lá e está disposto a matar sua irmã. Tem vez que ele vê ali um Oni matando um cara, é pra matar mesmo, porque para mim é inimigo. E aí é o que ele pensa, ele tenta matá-la e na verdade eu fico até meio confuso. Eu não sei se foi ele o protagonista ou foi a própria irmã que livrou o ataque ali, no caso, quando o caçador chegou. E aí eles se livraram e no que se livra, o caçador chega a ir atrás dela, onde pega ela numa velocidade incrível. E aí a gente começa a ver um embate ideológico dos dois, onde ele começa a dizer que aquela é a sua irmã e até mesmo começa a ficar bem chorão mesmo. Começa a chorar, entra em desespero, não sabe o que fazer, não tem condições de vencer aquele cara e o cara já está fazendo ela de refém. Onde a gente acaba vendo mesmo que ele enfia até a espada, no caso, na irmã do cara. E aí, por mais que ela esteja demoniada, esteja querendo atacar de todo jeito, ela na verdade está tentando defender o seu irmão. Eu já estava com isso na cabeça, ela deve estar tentando defender o irmão, porque de fato ela tinha chorado e ela tinha retomado o controle ali no momento que o irmão estava pedindo para que ela acordasse. E aí a gente vê que ele começa a pedir, se ajoelhar diante daquele cara para tentar realmente amolecer o coração do cara e ver se o cara liberta ela. E aí é que o cara dá uma lição para ele, diz que não pode ser assim, que ele nunca teria uma chance contra os demônios. Mesmo o protagonista dizendo que iria arrumar uma forma de curá-la, ele fala que não, isso de fato não iria acontecer com a atitude que esse protagonista teria, porque no caso, de fato, ele teria que ser pulso firme, forte e não desistir jamais, tendo em vista que ele teria que pegar essa informação bem provavelmente com os Oni. Eu acho que nenhum humano deve ter essa informação. E aí é quando ele impulsiona o protagonista a ficar mais furioso e ir com toda a fúria para cima dele. E aí a gente vê um lance muito legal, que é justamente o protagonista usando a cabeça. E ele começa a jogar pedras no inimigo para poder enrolá-lo. E aí até mesmo o inimigo fica surpreso, tendo em vista que ele começa a rodear o local e de certa forma entra a atacar de vez, com um ataque meio que emocional, sem saber o que está fazendo. Onde até mesmo a gente vê que o carinha ali, ele fica pensando assim, meu Deus, que bosta esse cara aí. E aí a gente vê que o protagonista não é tão bostinho assim, não é tão burrinho assim não. O que acontece é que ele pode não saber lutar muito bem, e ele até mesmo sabia que não iria vencer aquele cara, mas pelo menos ele estava sabendo o que estava fazendo. Logo após o caçador ver aquilo tudo e até mesmo ferrar com o protagonista,
ele se toca que tá vindo alguma coisa em direção a ele e quase tem a cabeça decapitada pelo machado. Então ele se toca que, na verdade, o que está acontecendo ali é que o cara realmente ele é estrategista e é muito inteligente. Ele sabia que não iria ganhar de forma alguma do inimigo, do caçador. Então por isso mesmo ele tinha optado por fazer aquilo para tentar levar ele junto com ele, porque assim poderia salvar sua irmã. Muito fera o plano do protagonista. E realmente ele não vai ser um cara estabanado durante toda a série. Isso aí já deu pra notar. No fim das contas, a gente vê que o cara ele deixa, no caso, a irmã do protagonista ir livre. Tendo em vista que ela dá um chutão nele, foge e faz o sinal de proteção para o seu irmão, onde fica na frente dele. E o cara vê assim, ué, como é que um homem quer proteger um humano? Tem alguma coisa errada, um homem deveria estar com fome, deveria querer matar aquele humano, mas isso não está rolando. E aí ele começa a pensar de uma forma diferente. Ele diz assim, não, essa família aí deve ser diferente, vou deixar eles vivos. E ainda dá uma dica para eles, dizendo que eles teriam que ir até um local para poder, no caso, falar com alguém que deve ser experiente e muito inteligente com o quesito de Onis. E aí a gente começa vendo ali que ele se despede da sua família, viaja um enterro ali, os irmãos ali ficam preparados e vão em partida à sua aventura. Uma aventura para tentar achar a cura, no caso para Nezu. No fim das contas temos um excelente episódio de entrada, um excelente episódio para te mostrar que as coisas estão bem feitas e pelo menos dá a promessa disso. Eu espero que continue assim, continue bem consistente, com uma boa animação e até mesmo fluida e não estraguem as coisas mais pra frente. Porque uma foto eu não pego muita coisa, mas como uma foto botar com toda a sua equipe, a equipe maior, com a produção do último filme aí de Fate, então isso pode ter levado a diminuir um pouco a qualidade dessa animação. Mas mesmo assim eu tô achando impecável, muito fera, velho. Eu só acho que poderia ser melhor, mesmo que nem fizesse muita diferença, se caso toda a equipe tivesse nessa animação. E é isso aí, galera. Se você curtiu esse vídeo, dá um like aí, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia, beleza? Valeu, galera. Fui!